Em uma entrevista para a divulgação de um dos filmes do Homem-Aranha, Tom Holland e Zendaya contaram diversas histórias durante os bastidores. E com certeza a entrevista arrancou muitas risadas de quem teve a oportunidade de assistir. Em certo momento, Zendaya contou para o entrevistador que era chamada de cabeçuda durante a sua infância e sua adolescência. Ela acabou ganhando tal apelido pois sua cabeça foi a parte do seu corpo que cresceu primeiro. Após dizer isso, ela se vira para o Tom, que estava sentado ao seu lado, e fala, assim como as suas orelhas. E todos caíram na risada. E o coitado do Tom, que ainda estava meio sem graça, acabou contando que durante a sua primeira prova de figurino ele teve que colar as suas orelhas para que elas não ficassem evidentes por debaixo da máscara. Tadinho, velho. O Homem-Aranha de Tom Holland ganhou 6 braços em uma nova peça de arte dos fãs do universo cinematográfico Marvel. A arte é inspirada na saga das 6 armas da Marvel Comics. O Homem-Aranha teve muitas interações nos quadrinhos e qualquer uma dessas pode ser vista no MCU agora. Em O Espetacular Homem-Aranha 100, Peter acidentalmente deu a si mesmo 6 braços ao tentar se curar de suas habilidades. Esse arco é conhecido como a Saga das 6 Armas e termina com Peter usando o sangue de Morbius para se livrar dos braços extras. Já pensou se a Marvel e a Sony resolvem adaptar esse arco em Homem-Aranha 4? Na minha opinião, eu acho que seria muito bom. E você? Comenta aí o que você acha. Recentemente, os fãs de Tom Holland resgataram uma entrevista do ator de 2013, onde um repórter pergunta para ele se teria algum super-herói que ele gostaria de interpretar. E Holland respondeu o Homem-Aranha, daqui uns 10 anos, quem sabe? Na época, Andrew Garfield era o Homem-Aranha dos cinemas, e seu segundo filme estrearia no ano seguinte. O repórter então brincou, vai ser o reboot do reboot? E Holland confirmou que sim. E como todo mundo sabe, foi o que realmente aconteceu e nem precisou dos 10 anos para isso. Meio profético, não acha? Certa vez o ator Tom Holland disse que escolheria trazer o Homem de Ferro de volta dos mortos ao invés do tio Ben. Tom disse isso na estreia mundial do seu filme Dois Irmãos e Uma Jornada Fantástica. Ele escolheria ressuscitar Tony Stark ao invés dos pais de Peter e Gwen Stacy também. É claro que Holland escolheu Tony porque adora trabalhar com Robert Downey Jr. Tom manteve uma ótima amizade com Robert ao longo dos anos. Peter Parker também foi muito próximo a Tony Stark nos filmes do MCU. Infelizmente, muitos fãs acham que essa amizade foi uma traição ao caráter de Peter Parker. Eu acho que não. E você? Comenta aí a sua opinião. Com toda a certeza, um dos detalhes chaves para a atuação de Tom Holland como Homem-Aranha é acertar a postura que o personagem assume. Isso envolve assumir uma posição curvada, que indica que Peter está prestes a atacar. E Tom foi magistral ao imitar esse detalhe, tanto vestindo o traje do Homem-Aranha ou como Peter em sua identidade civil. Isso nos dá a impressão de que Peter é muito rápido ao entrar em ação. Ficou tão bom que a postura passou a ser a escolha popular para os pôsteres do personagem. Em uma entrevista, Tom Holland foi perguntado se ele poderia falar alguma coisa sobre algum de seus testes que tinha dado muito errado. Tom disse que já teve vários, que já leu falas erradas em testes errados, mas em especial ele se lembra do seu teste para Star Wars, onde ele tentou o papel do personagem Finn. Tom contou que se lembra de fazer o teste com uma senhora e que Deus a abençoe, e ela era só um drone. Uma de suas falas era: nós temos que ir para o navio! E aí a mulher dizia blip, blop, bloop, blap, blop. E ele disse que não conseguia parar de rir. Holland disse que achou muito engraçado, mas depois acabou se sentindo mal, porque a senhora estava se esforçando muito para ser um drone convincente, ou um droide, ou do que quer que eles sejam chamados, disse ele. Tom disse que, obviamente, ele não conseguiu o papel, e que aquele não foi um dos seus melhores momentos. Tom Holland estragou Guerra Infinita para o cinema inteiro. Um cinema estava cheio de espectadores ansiosos para ver Vingadores Guerra Infinita, quando Tom Holland apareceu para promover o filme. E a primeira coisa que ele disse foi: estou vivo!
Essas pessoas não tinham assistido o filme, estavam prestes a assistir e Tom estragou a grande reviravolta do final. Pelo menos a parte que envolve o seu próprio personagem. Devido à sua facilidade em vazar segredos sobre os filmes da Marvel, Tom Holland não teve permissão de ler o roteiro completo de Vingadores Guerra Infinita. Ele só conseguiu as suas próprias cenas para que pudesse aprender as suas próprias falas. Os produtores só deram a ele as páginas que eram absolutamente necessárias para a realização do filme. Isso é porque ele não conseguia evitar estragar os detalhes da trama. Apesar dessas medidas, Tom ainda conseguiu espalhar alguns spoilers por aí. Chegou ao ponto em que os entrevistadores tentavam fazer ele falar coisas que não devia sobre o filme. E o estúdio teve que contratar um publicitário para examinar as perguntas dos entrevistadores e responder por Holland, se acaso ele não tivesse certeza do que poderia ou não poderia dizer. Em uma entrevista, foi perguntado ao ator Tom Holland quais superpoderes ele gostaria de ter na vida real se ele pudesse escolher. E acredite, Tom não escolheu os poderes de aranha. Holland revelou que gostaria muito de poder controlar o tempo, mas ele confirmou que tal responsabilidade em suas mãos não daria muito certo. Ele disse que a qualquer momento acabaria fazendo algo muito estúpido, que iria se arrepender depois. Então ele se contentaria em poder controlar a água. Eu acho que seria mais seguro para ele, não é? Em uma entrevista recente para a divulgação de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Tom Holland revelou que a Marvel tinha planos para desenvolver MJ como uma heroína super poderosa. Falando para um site de entretenimento russo, Tom Holland revelou que os produtores da Marvel planejavam há algum tempo fazer de MJ uma heroína. Mas Zendaya disse que preferia deixar as aventuras super poderosas para Holland. E ainda elogiou o diretor Jon Watts por construir o relacionamento entre Peter, MJ e Ned, onde os dois amigos comuns são peças vitais ajudando o Homem-Aranha. Tom Holland e Jacob Batalon falharam na construção da Estrela da Morte da Lego usada nas filmagens de Homem-Aranha De Volta ao Lar. De Volta ao Lar foi o primeiro lançamento solo de Holland no MCU, seguindo o Capitão América Guerra Civil. O filme apresenta uma cena que o melhor amigo de Peter, Ned, descobre que ele é o Homem-Aranha. A revelação bombástica faz com que Ned deixe a Estrela da Morte da Lego cair de suas mãos, deixando-a em pedaços. Durante uma entrevista, Holland e Batalon disseram que tentaram, mas não conseguiram montar o set. Eles desistiram depois de algumas tentativas, mesmo usando um manual de instruções com 10 páginas. Tom e Jacob afirmaram que é realmente muito difícil montar o brinquedo e que Deus abençoe quem conseguiu. O brinquedo da Lego apresentado no filme tinha mais de 4.000 peças. O conjunto já foi aposentado pela Lego e tornou-se difícil de encontrar. Se você já teve ou tem uma Estrela da Morte da Lego, comenta aí pra gente saber se é tão difícil de montar assim. Recentemente, os fãs de Tom Holland resgataram uma entrevista do ator de 2013, onde um repórter pergunta pra ele se teria algum super-herói que ele gostaria de interpretar. E Holland respondeu: o Homem-Aranha, daqui uns 10 anos, quem sabe? Na época, Andrew Garfield era o Homem-Aranha dos cinemas, e seu segundo filme estrearia no ano seguinte. O repórter então brincou: vai ser o reboot do reboot? E Holland confirmou que sim. E como todo mundo sabe, foi o que realmente aconteceu e nem precisou dos 10 anos para isso. Meio profético, não acha? Um pouco depois de conhecer Tom Holland pessoalmente, Benedict Cumberbatch, o intérprete do Doutor Estranho do universo cinematográfico Marvel, estava fazendo algumas filmagens para a série Sherlock. Enquanto Cumberbatch corria no meio da gravação de uma cena, ele ouviu alguém gritar seu nome. Pensando que se tratava de um fã que havia atrapalhado a cena, ele voltou à sua marca, se concentrou em refazer a cena e ignorou completamente a voz. O silêncio foi quebrado mais uma vez e dessa vez Cumberbatch ouviu: Benedict, é o Tom!
E isso fez o ator se virar e se deparar com Tom Holland dentro de um Uber. Tom estava voltando do cinema, pois ele tinha ido na estreia de Capitão América Guerra Civil. Ele viu o Cumberbatch e quis dizer um olá. Isso no meio das gravações. Podia ter esperado um pouquinho. Em uma convenção, foi perguntado ao ator Tom Holland se ele realmente havia improvisado a cena da morte do Homem-Aranha em Vingadores Guerra Infinita. Tom confirmou que é verdade, mas realmente tudo que ele diz é eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir 3 vezes. Então ele não acha que é tão incrível assim. O apresentador, por sua vez, brincou com o ator, apontando como a cena foi impactante a ponto da frase ficar marcada em Holland. Ele disse que a frase vai perseguir Tom pelo resto da vida dele, e que quando ele morrer, em sua lápide vai estar escrito ele não queria ir. E na minha opinião, realmente a cena é muito impactante, principalmente para os fãs do Homem-Aranha. E você lembra o que sentiu quando viu o Homem-Aranha virando pó em Vingadores Guerra Infinita? Comenta aí pra eu saber. Durante um evento, Tom Holland foi questionado com qual vilão ele mais gostou de lutar na franquia de filmes do Homem-Aranha. De acordo com o ator, todos os atores que fizeram vilões do Homem-Aranha no MCU são seus amigos. Mas em especial, para ele foi realmente gratificante contracenar com Alfred Molina, o Dr. Octopus de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Tom contou que foi muito divertido trabalhar com o ator, pois ele ficou muito impressionado com os avanços tecnológicos que o cinema teve desde a sua primeira aparição como Dr. Octopus. Tom ainda disse que ver Alfred vestido de Dr. Octopus livre pelo set de filmagem, sem ninguém ter que carregar os seus tentáculos, foi algo realmente muito incrível. Eu imagino. Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield continuam com seu grupo sobre o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa em suas redes sociais. Segundo Tom, eles mantêm contato frequente até hoje. Falando para um podcast, Tom disse que o grupo segue bombando e que os atores gostam de comentar sobre o sucesso do filme nele. Holland, é claro, não perdeu a oportunidade de falar que foi muito divertido conhecer os caras e que ele realmente gostou muito. Eu imagino. Em seus anos no MCU, Tom Holland já apareceu em vários filmes usando várias versões diferentes do traje do Homem-Aranha. Certa vez em uma entrevista, o ator foi questionado qual seria o seu uniforme favorito do herói. Tom revelou que gosta mais do traje furtivo por uma razão muito egoísta. Eu posso ir ao banheiro. É o único traje que eu posso ir ao banheiro, disse o ator. Em uma entrevista anterior, Tom já havia revelado que chegou a ficar 12 horas sem poder usar o banheiro enquanto estava usando o traje do Homem-Aranha. A gente te entende, Tom. Até o Homem-Aranha precisa usar o banheiro, não é? A atriz Zendaya já chamou Tom Holland de esquisito. Isso muito antes dos dois assumirem que era um casal. Quando Tom Holland completou 23 anos, vários artistas estavam prestando homenagem ao ator. E Zendaya fez questão de deixar uma mensagem um tanto que diferenciada para Tom. A mensagem dizia: "Feliz aniversário, esquisito. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Somos todos muito sortudos por ter você e sua esquisitice." Será que nessa época os dois já imaginavam que iriam ficar juntos? Pelo jeito, eles sempre tiveram uma química, não é? A atriz Tati Gabrielle, de Uncharted Fora do Mapa, pediu desculpa aos fãs do Homem-Aranha por dar uma surra em Tom Holland durante as gravações do filme. A atriz lembrou a cena que não conseguiu controlar muito bem seus chutes no coitado do Tom. A atriz disse que não teve a intenção e se explicou dizendo que seu treinamento em artes marciais só ensinou a fazer 2 coisas, ou evitar bater em seu adversário ou bater nele de verdade. Então, fazer as cenas de luta no filme para ela foi algo bem diferente. Gabrielle disse que se sentiu muito mal com isso, porque Tom Holland é um cara muito legal. Ela ainda contou que apesar do ocorrido, Tom Holland levou tudo numa boa. E pediu, por favor, para os fãs do Homem-Aranha não a odiarem. Coitado do Tom. Sebastian Stan disse que Tom Holland abriu as portas da Marvel para ele.
O ator contou que a luta contra o Homem-Aranha em Capitão América Guerra Civil influenciou a criação de Falcão e Soldado Invernal. Sebastian disse que o embate contra o Homem-Aranha chamou a atenção dos fãs e da Marvel, abrindo as portas para a criação de uma série própria. Em entrevista ele disse que foi estranho e selvagem, mas um momento muito engraçado, o Soldado Invernal e o Falcão se unindo para enfrentar o Homem-Aranha. Na opinião dele, ele acredita que basicamente os três deram um show. E ainda finalizou dizendo em tom de brincadeira que foi por causa de Tom Holland e não de Anthony Mackie que a série foi criada. E que isso é algo que ele realmente odiaria que Tom Holland ficasse sabendo. Segundo o astro Tom Holland, existe possibilidades de mais encontros do seu Homem-Aranha com as versões do Cabeça de Teia de Andrew Garfield e Tobey Maguire. Em uma entrevista, o ator afirmou que uma nova reunião com o trio de aracnídeos pode acontecer. Segundo Tom, eles tiveram a ideia do primeiro filme por muito tempo e ela parecia impossível, mas eles fizeram acontecer. Então o segundo encontro com certeza pode rolar. Como um fã apaixonado do Homem-Aranha, eu espero que isso aconteça e que não demore muito. E você, gostou da ideia? Comenta aí pra eu saber. Em uma entrevista para o Yahoo, Tom Holland e Zendaya revelaram que a Marvel Studios tinha a intenção de manter o segredo sobre a volta dos vilões das outras franquias do Homem-Aranha em Sem Volta para Casa. Mas, na opinião de Tom, isso com certeza seria impossível. Holland contou que o plano inicial era fazer o filme parecer um tipo de guerra civil entre ele e o Doutor Estranho. E o resto ficaria em total segredo. Zendaya acredita que esse esforço teria sido exaustivo demais. Se manter a participação dos outros aranhas já foi difícil, imagina a dos vilões, eu acho que não ia dar certo, não é? Tom Holland adorou filmar a cena de morte do Homem-Aranha em Vingadores Guerra Infinita. Tom gostou de morrer no filme, mas isso tem um bom motivo. Ele disse que relembra aquela experiência com boas lembranças dos sets de filmagens. E isso é porque ele teve que abraçar Robert Downey Jr. tipo umas 60 vezes enquanto filmavam a cena e ainda tinha que chorar em seu ombro. Como não amar isso, disse ele. A morte do Homem-Aranha foi muito difícil para o público assistir quando Guerra Infinita foi lançada. Mas os comentários de Tom lembram os fãs que o elenco da Marvel sempre se divertiu junto, mesmo quando alguém tinha que morrer. E provavelmente não doeu tanto para Holland, pois ele sabia que a morte do Homem-Aranha não seria permanente. E é claro que isso facilitou muito a cena, pois Holland sabia que não estava se despedindo para sempre. Em uma das entrevistas que Tom Holland deu antes da estreia de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ele quase entregou que Andrew Garfield estaria no filme. Na entrevista, Holland comentou sobre a cena do trailer que Zendaya cai dos andaimes. Holland comentou que gravar a cena foi muito divertido, porém ele não estava nela. Ao falar isso, ele entregou de bandeja que Garfield estaria no filme. E abordando o assunto em um programa para a BBC1, Andrew brincou dizendo: Tom é um péssimo mentiroso. Oh, Deus o abençoe. Eu também te amo, Tom. Nunca mude. Com certeza, Tom Holland não sabe mentir. Já Andrew Garfield é mestre no assunto, não é? O ator Tom Holland revelou que tentou convencer a Sony a produzir uma história de origem do James Bond. Tom disse que durante as filmagens de Homem-Aranha 2 ele conseguiu uma reunião com a Sony para debater a ideia que ele teve sobre um 007 bem mais jovem. Tom disse que não fazia muito sentido e que era apenas um sonho de um jovem garoto. Mas para sua tristeza, eles não estavam muito interessados em sua ideia. Mas Tom contou que sua ideia foi uma fagulha para começarem a desenvolver a história de origem do herói Nathan Drake. O futuro de James Bond segue em aberto depois da despedida de Daniel Craig. Será que em um futuro não tão distante, Tom Holland seria um bom James Bond? Eu acredito que sim, mas comenta aí o que você acha. A atriz Brie Larson, a Capitã Marvel do universo cinematográfico Marvel, comemorou o aniversário de Tom Holland compartilhando uma foto dos bastidores de Vingadores Ultimato ao lado do ator. E entre aspas, na legenda da postagem ela escreveu: "A única aranha que eu gosto de ter na minha vida. Feliz aniversário, Tom Holland." O Tom com certeza deve ter adorado a postagem, só resta saber se a Zendaya não ficou com ciúmes, não é?